estar com vocês. Eu mudei o tema da minha palestra de hoje, né? A Dirce até perguntou para mim assim, mas tu mudou? Falei, não, que eu não posso trazer para vocês o outro assunto que eu preparei também. Mas, fazendo umas reflexões, né, durante esse mês aí de novembro, eu pensei, poxa, falta tão pouco tempo para a gente encerrar o ano, né? E aí começam as confraternizações, mas também um momento de reflexão, né? Porque essa pausa no tempo, apesar de a gente saber que nada vai mudar, né? Porque no dia 1º é feriado, dia 1º de janeiro é feriado, dia 2 tudo continua, né? A gente vai voltar à nossa rotina normal. Porém, é importante essa pausa, né? O tempo dividido, né? A Terra dá aquela volta em torno do Sol, né? Então, nos 365 dias, e a gente pensa, opa, completou aí, né? A volta no astro-rei. Então, é o momento de a gente dar uma paradinha e pensar também, né? Trabalhar lá o nosso interior com algumas reflexões da nossa vida. O que eu tenho para perdoar? O que aconteceu esse ano aí que eu posso perdoar? Porque algumas coisas vão se acumulando aí dentro da gente e vão nos atrapalhando na nossa evolução espiritual, na nossa jornada evolutiva. E às vezes são coisas muito pequenas, né? São coisas bobas, coisas simples, mas também há as coisas de muita gravidade, né? Então, assim, principalmente quando a gente vê casos de violência, então existem várias medidas para o ser humano conseguir, várias medidas de tempo para o ser humano chegar lá no perdão, né? Então, quanto mais grave a falta, mais você fica magoado, mais aquilo te fere, mais aquilo te machuca. Então, quando a gente pensa na paz do perdão, a gente está pensando em algo para nós mesmos, né? O perdão é nosso, é para nós, muito mais do que para o outro que nos feriu, do que para o outro que nos machucou. E a gente sempre traz aí uma reflexão do Evangelho, né? Para a gente partir disso aqui e fazer os nossos pensamentos aí da noite. Essa frase aqui é a que a gente mais tem gravado na mente quando a gente fala sobre o perdão, né? A mensagem do Cristo sobre o perdão, a gente sempre lembra que ele disse a Pedro, perdoar-lhes não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes para cada ofensa, né? Como diz ali todo o texto. Mas a gente deveria prestar atenção em toda essa mensagem, né? O Mateus, né, deixou aqui no Evangelho para nós, né? Então, eu vou pedir licença para vocês só para ler isso aqui bem rapidinho, né? Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Ele, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Então, guardem essa frase aqui, tá? Essa aqui a gente vai ver logo em seguida. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude, farás enfim o que deseja que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão deste a te apagar as faltas? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, né? Então, isso aqui, na verdade, é para nós uma lição de equilíbrio das nossas emoções, né? Não é só a questão de calcular, né? Se a gente mantivesse na mente só esses 70 vezes 7, a gente fica muito numérico, né? A gente acaba, não, vou perdoar, porque eu tenho que perdoar 70 vezes 7, né? Já que Pedro disse a Jesus que é para perdoar 70 vezes 7, vamos lá, né? Mas não é isso.
né? É a gente entender o processo, o que significa o perdão, para que a gente possa trabalhar isso dentro das nossas, né, do nosso interior aí, trabalhando as nossas mágoas, né, as nossas, nossos ressentimentos, as nossas raivas, né, que ficam acumulados. E vejam, às vezes vem aquelas coisas de infância até, não é? Aquela surra que a gente levou, aquela chinelada, aquela, né? Eu digo faltas às vezes que não são tão graves assim, né? Claro que se não foram para machucar, né? Foram só para educar. Não que eu seja a favor disso, né? Eu não fui batido meu filho, mas enfim, eu já levei umas chineladas quando era criança, né? Tá perdoado, para mim não tem problema nenhum, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente vem aí com algumas coisas muito cristalizadas na nossa história, no nosso interior, que vem ao longo da nossa história, né? E a gente vai levando, vai deixando isso de lado, né? E aquilo vai cristalizando dentro da gente de uma forma, né, que vai inclusive atrapalhando a gente e a gente não percebe, vai nos levando a um sofrimento sem que a gente nem mesmo perceba, né? Então, na paz do perdão é para a gente aprender, né, o que o perdão significa, né, no nosso interior. Qual é o valor que esse perdão tem para cada um de nós, né? Então, o perdão, muitas vezes, ele exige de nós uma superação, dependendo da gravidade daquela falta, dependendo daquilo que eu passo, né? Eu imagino que se alguém fizer o mal para qualquer um dos familiares de vocês, aquilo vai ficar doendo, né? É uma falta muito grave, ou para vocês mesmos, né? É uma falta grave, aquilo vai doer, vai demorar para a gente curar, né? Por isso é tão difícil a autossuperação, porque ela mexe no amor, né? Ela mexe no amor próprio, não estou falando no orgulho, né? Às vezes no orgulho também, muitas vezes no orgulho, mas ela fere o nosso amor próprio, ela fere o amor aos nossos, né? As pessoas que estão ao nosso entorno, nossos familiares, nossos amigos, e aí fica mais difícil o perdão. Aí aquilo fica, né? Aquele ressentimento fica incomodando, né? Então aqui deixa uma mensagem do Chico para nós, né? Que é a virtude mais difícil de ser colocada em prática, pelo fato de exigir essa autossuperação. A gente ter que visitar a nossa dor, entender a mágoa, o motivo do ressentimento, da raiva, e também entender qual foi a nossa responsabilidade nisso. Porque a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade, né? Não é só as coisas não acontecem unilateralmente. Quando acontece um conflito, quando acontece alguma coisa que nos fere, que nos machuca, há sempre, né, a responsabilidade dupla. E se a pessoa fala, mas eu não fiz nada, eu recebi aquilo gratuitamente, não fiz nada naquele momento. Lembrando que a gente tem muitas encarnações pregressas. Então, às vezes há alguma dívida que a gente não tem como explicar, né? Pelo esquecimento, pelo véu do esquecimento, a gente não tem como explicar isso agora. E aí o que a gente tem para fazer? Trabalhar essa dor, trabalhar essa mágoa. Não levar isso para muito longe, né? Para onde a gente depois não vai ter que aprender a curar. E aí, lembra que eu falei, ó, gravem essa frase aqui, ó. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Mas, vamos pensar aí, quando é que a gente se sente vulnerável? Normalmente quando a gente está acamado, adoentado, a gente se sente fragilizado. Quando a gente está triste, a gente não tem força para fazer as coisas, né? Quando a gente está passando por um processo de uma tristeza muito grande, como está triste, né? Uma depressão. Tudo são motivos de fragilidade que tornam a gente bem vulneráveis. Então, quando eu estou vulnerável, eu estou muito frágil. E aí eu deixo os ataques, as injúrias, né? Aquelas coisas me atingirem em cheio. Então, quando Jesus
fala Pedro aqui, né? Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Ou seja, trabalhe as suas paixões para que as tuas virtudes fiquem acima delas. Trabalhe a raiva, trabalhe as emoções. Está dentro do nosso processo evolutivo, né? A gente trabalhar essas emoções, a gente controlar essas emoções. E aí sim, quanto mais a gente conseguir controlar essas emoções, mais a gente vai seguir rumo à invulnerabilidade, que é um estágio bem difícil de alcançar, gente. Né? Porque nós estamos todos aqui aprendendo, estamos todos no nosso processo de aprendizado. Então, para a gente dizer que nada nos atinge, né, a gente tem que estar talvez lá no nível espiritual de Jesus. Mas isso vai demorar algumas encarnações, né? A gente vai demorar algumas para chegar lá. Porém, temos que estar no caminho. Pois se há 2025 anos atrás Jesus já deixou essa mensagem aqui, é possível a gente alcançar. É possível a gente chegar lá, né? Estar invulnerável ao ataque, ou seja, trabalhando esses vícios de emoção, né? Os vícios emocionais. A gente tem as virtudes, mas também os vícios emocionais, né? E às vezes a gente tem aquela virtude que toda virtude, ela traz consigo também um vício emocional. Talvez seja um pouco difícil de entender, mas isso é muito humano, né? Então veja, vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa que adora fazer a caridade, fazer obras filantrópicas e tal, né? E que ela gosta também muito de contar isso para todo mundo, né? Eu adoro ajudar, eu ajudo todo mundo, né? Eu faço isso, fazer aquilo. Qual é o vício emocional que está por trás desse falar? A vaidade. A vaidade e o orgulho, né? Então assim, ela faz uma coisa boa, sim, é uma pessoa boa, está tendo uma boa ação, mas ainda não conseguiu trabalhar o seu vício emocional, que é o orgulho, aquela coisa, né, de, olha, eu faço, eu sou boazinha, eu sou legal, né, eu estou fazendo as coisas para os outros, não consegue falar sem alardear. Então, a gente tem que tomar cuidado nessas coisas, assim, né, às vezes eu estou colocando em prática uma virtude, mas estou deixando também um vício emocional se sobrepor, ser exposto, colocado para fora, né? O que é muito bom até no momento assim, que a pessoa se percebe e começa a trabalhar isso, né? Ou se a gente tiver intimidade, tiver proximidade da pessoa, também pode comentar, né? Às vezes até em tom de brincadeira, né? Mas comentar. Enfim, né? Então aqui nessa frase que eu digo assim, todo aquele diálogo a gente acaba gravando sempre os 70 vezes 7 vezes, né? 70 vezes 7, mas eu acho que o que é mais importante daquele diálogo é isso aqui, ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo. Olha o quanto a gente precisa evoluir, caminhar para a gente esquecer, às vezes passar por cima dos nossos sentimentos, né? Para nos tornar invulneráveis, assim como Jesus foi, né? Nos deu uma grande lição durante o seu processo aqui terreno, né? Então é importante a gente entender que o perdoar ele é um processo mental e espiritual, né? De cessar ressentimento, raiva contra outra pessoa, contra si mesmo, que venham de uma ofensa, que venham de diferenças, que venham de erros, ou que venham de outras encarnações, como a gente comentou antes, mesmo que eu diga, mas eu não fiz nada para merecer isso, né? Talvez não naquele momento, mas vamos, né, procurar então entender ou, né, trabalhar no efeito, né, dessa ação, desse ato, para tentar cessar a raiva, o ressentimento e qualquer outro sentimento destrutivo. Mas para você não é porque não te traz a paz, não te traz libertação. O perdão é aquilo que te liberta de verdade, né? Quando a gente fala, eu nunca vou esquecer, eu perdoo, mas eu não esqueço. Já ouviram isso? Então, eu fui procurar sobre isso
porque as pessoas me perguntavam muito assim, né? Mas quando eu não esqueço, eu perdoei? Veja, nós temos um neurônio que cuida da nossa memória. Está lá dentro da nossa mente, do nosso cérebro, e a gente sempre vai, desde que não esteja danificada a nossa memória, a gente sempre vai lembrar dos fatos que aconteceram na nossa vida. Mas o que é esse esquecimento? Né? O que é esse esquecer? É não deixar que afete no seu relacionamento. E aí, é legal porque vem mais perguntas, né? Assim, tá, mas e se eu perdoei? E a pessoa? E aí acontece uma mesma situação e eu não consigo confiar na pessoa. Significa que eu não perdoei? Depende. Se você não tem ressentimento, se você não tem raiva, não tem problema se você mudou a sua conduta com ela. Porque você pode dizer, olha, dessa vez a gente vai fazer diferente. Porque da outra vez não deu certo. Então veja, você perdoou, mas está usando de sinceridade. Porque não deu certo da outra vez. E a gente está aqui para melhorar. E se a gente não falar para o outro que ele também não foi legal naquele momento, né, a gente está sendo unilateral de novo. Estou pensando só no meu melhoramento. E aí quando eu deixo de falar a verdade, de ser sincero, eu também estou falhando como amigo. Né? Então assim, muitas vezes, esse eu nunca vou esquecer, né? O que tem por trás dessa frase? É raiva e ressentimento. Agora assim, ó, eu sei, aconteceu determinado fato, nós nos perdoamos, nós conversamos, nós resolvemos, e aí de novo aconteceu uma outra situação, mas agora nós vamos agir diferente, a gente não vai mais fazer daquele jeito, não vai mais ser assim, porque não deu certo daquele jeito, vamos todos aprender com a situação. Legal? Aí sim, aí a gente alcançou o perdão em relação àquela pessoa, né? E quando a gente vive a harmonia artificial, né? Olha só o medo, né? Ah, vem cá, dá um abraço de perdão, né? Vamos nos perdoar, fazer as pazes, mas é uma harmonia completamente artificial. As pessoas não se querem bem ali, é o sorriso forçado, o abraço forçado, o sentimento não verdadeiro, né? Então, aqui também temos o que não é perdão, tá? Então, quando a gente diz assim, olha, eu não esqueci aquilo que aconteceu, não tem problema, desde que você não tenha a raiva e o ressentimento sobre aquilo, que conseguiu resolver a tua emoção sobre aquele fato e sobre aquela pessoa, tá? Então, não diga assim, perdoa, mas não esqueço, né? Essa frase não é legal. Para perdoar, é muito importante a gente entender aquilo que a gente sente, né? E aí eu estava procurando uma imagem, achei essa imagem aqui que é muito legal, né? Assim, porque ele fala muito sobre autopercepção, né? Eu tenho uma idade, é uma senhora até muito bonita para a idade dela, e quando ela se olha no espelho, ela se vê com uma aparência completamente diferente da idade que ela está, né? A autopercepção dela ali, nessa imagem, é completamente distorcida. Não que não seja bom uma pessoa sentir jovialidade em qualquer momento, eu estou falando de autopercepção, quando a gente não consegue se perceber, não consegue se enxergar. A gente se acha bacana, se acha legal e tal, e no fim a gente está ferindo os outros, a gente está machucando os outros, a gente está... Então é muito importante a gente entender aquilo que sente e ser sincero, né? Ter a sinceridade, opa, qual foi a minha responsabilidade naquele conflito, naquela discussão, naquela desavença, naquela briga, né? Eu tenho que entender que eu também tive alguma responsabilidade, seja na minha forma de agir, né? Ou daqui para frente, eu agi assim, por isso a pessoa às vezes ultrapassou um limite, por isso às vezes a pessoa perdeu a paciência, porque ela se sentiu ferida na minha forma de falar, né? Na minha forma ultra sincera de falar. Pode ser também, né? Talvez você não teve aquela intenção, mas teve uma responsabilidade sobre aquilo. Então a gente entender o que a gente sente é conseguir olhar para si mesmo, olhar para o espelho e entender de verdade aquilo que a gente fez.
né? Assumir de verdade aquilo que a gente fez. Então, só um pouquinho de água aqui, tá? Importante para não tossir. E aí, mais uma frase lá daquele primeiro texto do Evangelho, né, de Mateus, que ele fala na prática do perdão, né? Se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Ele não está falando o perdoará, está falando vos perdoará. Então, são as duas partes, não é um só, né? A gente pensa que é, eu perdoei, mas a culpa foi dele, continuo botando a culpa no outro, né? Não, vamos praticar o perdão no sentido de libertar-se, deixar ir, autossuperação daqueles sentimentos e foi, né? Entender que nosso Pai vos perdoará, né? Os dois, ou os três, né? Ou quantos estiverem envolvidos. Não é só os outros, né? Normalmente a gente olha para os outros, não, Deus vai perdoar. Eu não perdoo, mas eu perdoo, Deus vai perdoar, né? Vai ter que me perdoar também. E o perdão, gente, tem aquela sensação, a gente tem aquela sensação de libertação, né? De sentir-se bem, deixar ir, se livrar de sentimentos destrutivos, né? Então, quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Né? Então, a cada situação, a gente tem a oportunidade de amadurecer um pouquinho mais, de crescer um pouquinho mais, de entender um pouco mais da vida e das provas que a gente está passando aqui, as provas, as expiações, né? E que é um processo temporário, vai passar rápido. A gente talvez ache que não, mas vai passar muito rápido, essa nossa encarnação passa voando. Né? Então aproveitemos toda oportunidade, tudo que a gente puder, cada minuto, cada segundo, para fazer as coisas certas, né? Para a gente colocar as nossas virtudes em prática, para a gente se libertar das coisas que nos fazem mal, se livrar dos ressentimentos, das raivas, né? De pensar, botar a cabeça no travesseiro e pensar o que eu preciso perdoar. Às vezes eu preciso perdoar uma situação, né? Uma situação familiar, uma situação grave, que envolve muitas pessoas, né? Então, o mais importante é a gente deixar isso ir. Para se sentir bem, é preciso deixar ir embora. Eu vivi uma situação, um fato assim, bem rapidinho, que eu vou contar para vocês, que eu estive num centro espírita há uns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, e naquele centro espírita eles têm a prática de, enquanto as pessoas estão na palestra, há do lado a sala mediúnica e os médiuns que ficam, né, na sala mediúnica, eles psicografam as cartas. E no final da palestra, as cartas são lidas. Quem quiser ficar na plateia, que espera alguma mensagem, alguma coisa assim, fica. Quem não quiser, né, vai embora, né, depois do processo lá do passe e tal. E eu fiquei de curiosa, né? Que eu queria ver, porque era a primeira vez que eu estava ali, então eu queria ver tudo, né? Como que acontecia e tal. E algumas cartas vieram sem nome, só a mensagem, mas vieram sem nome, sem um endereçamento, sem, né, um destinatário. Mas tinha algumas que tinham nome, e teve uma que me chamou, um processo que me chamou muita atenção, e que ficou me cutucando a intuição enquanto eu estava trabalhando essa palestra. Essa história ficou viva, fiquei lembrando dela o tempo inteiro. Que era a carta de um rapaz, né, de 20 e poucos anos, chamado Alberto, que estava mandando uma mensagem para sua mãe, pedindo perdão a ela, porque ele não sabia que aquele momento que eles estiveram juntos seria o último. Eles brigaram, né, eles discutiram, ele
ele saiu de moto, correndo, daí ele discorreu, né? Discorreu tudo, né? Quando nós brigamos, eu peguei a moto, eu saí com raiva e tal, e aí a culpa foi totalmente minha no trânsito. E ele explica mesmo, ele colocou o fato de ele ser o culpado pelo acidente, né? E ele, ali naquele acidente, ele desencarnou. E aí ele pede perdão para a mãe dele. E aí ele pediu, né? Perdão porque eu não sabia que seria o nosso último momento. Não fazia ideia, né? E ela estava na plateia, a mãe dele. Daí, depois ela falou que ele não precisava pedir perdão a ela. Jamais, né? Pelo amor que ela... Eu me emociono muito com essa história. Pelo amor que ela tinha, sempre teve, sempre terá a ele, ela jamais levou aquele último episódio, aquela última discussão, aquela última briguinha em consideração, né? Então, assim, para ela não tinha problema, ela estava leve em relação àquela situação, claro que, né, muito sofrendo, mas ele desencarnou sem oportunidade de pedir perdão aqui, né? Sem olhar para a mãe, sem abraçar a mãe, sem dizer, né, olha, eu errei. E aí ele teve a oportunidade de fazer isso desencarnado, olha que lindo, né? Essa mãe tem muito merecimento também, né? Então, para receber essa mensagem. Então, a gente precisa aproveitar esses momentos que a gente está junto, porque pode ser que, né, sejam muito breves. Pode ser breve para mim, pode ser breve para o outro, né? Então, a gente não deve deixar o perdão para amanhã. Sabe, o sentimento de amor, né? O sentimento de quero te dar um abraço, quero te perdoar. Bom, e quando isso não é possível, que a outra parte não quer aceitar, ore, oração, sabe? Deseje o bem de todo o teu coração, mande amor todas as noites, em todas as tuas orações, inclua aquela pessoa, sabe? Porque às vezes a gente, como o menino Alberto lá, que não teve a oportunidade de falar, né? Talvez aquela pessoa um dia vai se arrepender, mas você já está encaminhando o processo, né, de perdão, de deixar as coisas suaves, mais leves, te libertar disso. Olha só essa frase do Chico aqui, ó. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. Ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Que era exatamente o que a gente estava falando, né? Eu acho que o Chico deixa 3 lições muito importantes aqui. Sobre o tempo, né? Ou seja, faça as coisas agora, não deixa para depois. Identifique quais são os sentimentos que te incomodam, quais são as pessoas que você precisa se reconciliar. Não deixa virar, fazer mais uma volta em torno do sol com essa dor, com esse peso aí no coração, né? Então ele nos dá essa lição do tempo. A outra é o sentimento, né? Olha quanto sentimento que ele coloca, né? Ame, sorria, chore, viva. Aquela coisa não seja morno, né? Viva de verdade. Sinta amor, sinta, né? Sinta raiva, mas acolha essa raiva, porque a gente às vezes sente, né? A raiva é normal do ser humano, mas a gente, opa, vamos acolher isso aqui, por que eu estou sentindo essa raiva? Da onde vem isso? Né? Se controla aí. Então, ele traz essa lição também sobre os sentimentos, né? Os bons sentimentos para a gente cultuar. E o propósito. Por que nós estamos aqui? Olha o que ele diz, né? O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Ou seja, aproveite a sua encarnação. Aproveite a sua jornada evolutiva hoje. Aproveite esse momento, essa grande oportunidade de estar aqui. Cada um na sua condição, cada um, né, com seus perrengues, cada um com seus sofrimentos, suas dores, suas provas, expressões. Mas mesmo assim é uma dádiva. E nós pedimos. Ninguém veio para cá, para a Terra, porque não pediu. Né? Até mesmo aqueles que vieram em encarnação compulsória também quiseram estar, também querem estar aqui.
bênção, a felicidade, a oportunidade de viver, de estar aqui, né? Seja lá pelo tempo que for. E aí, gente, eu gosto de deixar também um poema, né? Pra gente se inspirar. Nada como a arte na nossa vida, né? Deixar a nossa vida mais leve. Maria Dolores, né? Também psicografada pelo Chico Xavier, né? Maria Dolores, que ela é poetisa, escritora, né? Sempre deixou muitas mensagens. Ela tem um poema que se chama Perdoa Agora, né? Que fala justamente tudo isso que o Chico deixou lá na mensagem dele, que a gente veio vindo, né? E que diz assim, ó: perdoa agora enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Ou seja, se eu não aproveitar o tempo, né? Se eu não aproveitar aquele desejo de me reconciliar, né? Ou passar por esse processo de perdoar aquilo, as situações ou as pessoas que eu preciso perdoar, eu posso perder um time importante, né? Eu posso deixar passar um momento muito importante. Ah, mas aí quando a gente estiver lá, né, na dimensão espiritual, lá na vida eterna, né, na nossa grande vida, aí eu vou poder fazer isso? Pode também. Mas não se esqueçam que a gente está aqui vivendo esse momento de prova e expiação para aproveitar, para aprender, para crescer, para evoluir espiritualmente, né? Então o tempo é um recurso importante. E veja, o tempo é o recurso mais importante que a gente pode doar para alguém. Né? Porque quando a pessoa às vezes está com uma dor, com uma tristeza, com alguma coisa que ela quer compartilhar e a gente fala, desculpa, agora não tem tempo. Né? Aquilo deve doer tanto na pessoa, né? Tudo bem, pode ser que não tenha tempo mesmo, né? Não está mentindo, mas a gente deixou de fazer uma caridade naquele momento, né? Então vejam, sempre que a gente pode estar com alguém, que a gente pode doar o nosso tempo, a gente está doando o recurso mais precioso que a gente tem, que é algo que não armazena e que nunca vai voltar. Né? E aí, gente, é para a gente lembrar, né, da lição maior que a gente teve de perdão. E eu sempre comento assim, né, quase todas as expositivas, quase todas as palestras que eu faço, eu trago essa reflexão sobre Jesus. Né? Jesus precisaria sofrer, sentir dor e humilhação? Não precisaria. Jesus curou cegos, Jesus caminhou sobre as águas, Jesus curou tetraplégicos. Jesus tinha um poder ilimitado. Né? Foi o espírito mais iluminado que já veio para esse planeta, né? Encarnado. Então, tudo que ele passou de livre e espontânea vontade. Por quê? Porque ele se calou, né? Quando ele podia se defender no julgamento dele no Sinédrio, diante de Pilatos, né? Diante de Herodes também, que ele foi levado, né? O castelo de Herodes. Ele ficou quieto. E ele deixou tudo acontecer. Ele deixou os seres humanos tomarem as suas decisões. Porque ele sabia que essa mensagem dele ficaria gravada no nosso coração. E eu acho que a lição mais forte que a gente já recebeu em 2025 anos, né? Qual foi a última frase que Jesus disse antes de deixar o corpo? Perdoai porque não sabe o que faz. Então, assim, foi a lição mais forte, né, de fraternidade, de amor, né, e assim, passou por aquilo para deixar essa lição para nós, porque se não fosse impactante, talvez as pessoas não se lembrassem, né? Então, ele passou por toda a dor, todo o sofrimento, toda a humilhação, né,
não precisaria, poderia ter evitado com certeza, mas foi gravado na consciência da humanidade. Passa de pais para filho, de mãe para filho. Passamos de geração em geração, de séculos em séculos, milênios em milênios. E vai continuar, né, gente? Se depender de nós, a gente vai continuar trazendo todas as mensagens de Jesus. Né? Opa. Então, meus queridos, era essa mensagem que a gente queria deixar para vocês hoje, né? Que a gente tem a grande oportunidade agora de concluir a nossa volta ao sol aí, perdoando alguns que nos fizeram mal, virar o ano com o coração leve, né? Passar um Natal, comemorar o aniversário de Jesus, que a gente nem sabe se foi essa data ou não, né? Tem tanta discussão sobre isso, mas não faz mal. O que eu acho que é mais importante é a energia que se cria nesse dia, né? As pessoas se unirem, famílias se unirem, as pessoas comemorarem, jantarem juntas, rirem juntas, chorarem juntas, rezarem juntas, né? Eu acho que é isso que é o mais importante dessa data, né? E lembrar sempre das mensagens que eles nos deixou.